Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E nessa série a gente está então montando a nossa loja de carros. Essa é a aula número 3 e vamos dar continuidade então aqui. Bom, na última aula a gente construiu a nossa página inicial, né? Que é o painel dos usuários. Eu vou até renomear essa página. Fazer o seguinte aqui. Aqui, página início. Eu não sei se é só comigo que está acontecendo, mas o Bubble está apresentando um problema aqui que ele não está mostrando os elementos aqui, tá? Tá vendo que ele só está mostrando as páginas, né? Para mostrar os elementos, você só pega aqui, ó, seleciona um elemento aqui dentro, por exemplo, o cabeçalho, e vem aqui, ó, revelar na árvore de elementos. Aí ele já vai apresentar já os sinaizinhos de mais aqui, ó, para mostrar, tá? Eu não sei se está acontecendo com todo mundo, mas comigo começou a apresentar esse problema. Bom, eu vou nomear essa página aqui. Eu vou chamar ela, em vez de início, eu vou chamar ela de painel, tá? Beleza. Eu vou pegar aqui e eu vou clonar essa página para a gente poder editar depois e fazer o nosso próprio painel administrativo, né? O painel do dono do aplicativo, que no caso é você, tá? Porque essa página aqui, a página painel, é a página onde os usuários, né? Vamos dizer assim, o dono das lojas dos carros vão utilizar, tá? Nós precisamos de uma página diferente para a gente, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, adicionar uma nova página e vou chamar de painel ADM, tá? E vou clonar da página painel, ó, clone from painel. Então ele vai fazer um clone da página painel e vou mandar criar. Guardo alguns segundinhos. Pronto. Então agora ele já criou a página painel aqui, ó, como você pode ver, né? Então agora a gente tem a nossa página login, a nossa página painel e a nossa página painel ADM, tá? Ela veio exatamente igual, tá? Porque a gente fez um clone. E eu já vou fazer mais uma página aqui, ó. Aqui eu vou vir de novo aqui, adicionar uma nova página e vou chamar essa página de loja. Depois a gente pode mudar os nomes se a gente quiser, mas é só para a gente já ter as lojas, já ter as páginas criadas, tá? E vou clonar também da página painel, tá bom? Essa página loja será aonde vai aparecer o catálogo dos nossos clientes, né? Então essa é a loja que eles vão passar para os clientes deles para acessar o catálogo de carros que eles têm disponíveis, tá bom? Bom. Agora então a gente vai aqui para o nosso banco de dados e eu já criei aqui para a gente um arquivo aqui em Excel. Eu poderia utilizar outras ferramentas, tá, para fazer essa ligação, mas eu fiz em Excel porque é mais fácil para você talvez entender. Você talvez já tenha algum conhecimento em Excel aí, né? Facilita para vocês, tá? Mas tem ferramentas aí para a gente poder estar planejando o nosso banco de dados, tá bom? Para quem já tem conhecimento, né? É bom já utilizar. Bom, então a gente tem o quê? Somente a nossa página de usuário, né? Criada, né? Então o que eu coloquei aqui, ó? Foto a gente já tem, certo? A gente tem nome, a gente não tem loja e não tem endereço aqui, tá? A gente precisa criar esses campos. O que seria o endereço? O endereço, na verdade, a gente poderia estar criando um endereço. Deixa eu criar aqui, ó, endereço. Ele poderia ser um endereço geográfico, tá? Seria o mais indicado, tá bom? Para você utilizar. A gente fez isso lá no nosso aplicativo de guia comercial. A gente fez com endereço geográfico. Nesse aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer o nosso endereço como texto. Por que como texto? Eu quero que os usuários
tenham liberdade para digitar o endereço que eles quiserem lá, tá bom? Mas eu poderia muito bem fazer com o endereço geográfico. Por que eu não vou fazer nesse tutorial aqui? Se você quiser ver como funciona, você pode olhar lá no nosso guia comercial. Tem lá. Mas eu vou fazer como texto, porque eu quero que eles tenham liberdade para digitar o endereço que eles quiserem lá. Tá? A gente, depois, se qualquer coisa, a gente tiver alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, a gente pode botar depois como endereço geográfico. A gente pode mudar isso, tá? Não tem problema. É que eu só não quero trazer o plugin de API do Google para esse projeto aqui, tá bom? Porque daí a gente vai ter que trazer um plugin para fazer isso. Até a gente pode fazer depois se quiser, mas para agora inicialmente a gente não vai fazer. Então eu vou criar aqui um endereço do tipo texto, tá bom? Bom, e o que mais a gente tem aqui? Então a gente tem uma loja, certo? Só que loja é uma relação. Você pode ver aqui, ó, do tipo texto. Deixa eu botar aqui. E aqui do tipo imagem, ó, texto, imagem. Agora a loja é uma relação. Por que é uma relação? A gente tem que relacionar o nosso usuário com uma loja. Então o nosso usuário precisa ter uma loja, tá? Então vamos criar a loja primeiro. Então vamos botar aqui, ó. Vamos criar uma nova tabela chamada loja, certo? Bom, criamos uma tabela chamada loja. Agora, aqui no usuário, a gente pode vir aqui e criar um novo campo e chamar de loja. Deixa eu botar tudo minúsculo para ficar um padrão. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, e vai trazer lá embaixo, porque aqui agora no nosso banco de dados tem loja, tá vendo? Então aqui a gente tem loja agora para colocar. Vou clicar aqui em loja. Agora é o seguinte, você pode trabalhar de duas maneiras. Colocar como cada usuário pode ter uma única loja, tá? Ou você pode colocar que cada usuário pode administrar mais de uma loja. Por exemplo, que você tenha talvez um cliente lá que tem loja em 2 cidades, por exemplo. Vou dar só um exemplo, tá? Em 2 cidades. Então, esse mesmo usuário poderia administrar as 2 lojas. Para ele poder administrar 2 lojas, então isso aqui tem que ser uma lista, tá? Seria uma lista de loja que ele administra. Eu vou fazer o seguinte, ó, loja que administra. Eu vou colocar aqui, tá? Para ser mais fácil para vocês entenderem. Então, loja que administra pode ser uma lista de lojas, tá? Ou pode ser uma só. Então, nesse caso, ele vai permitir que ele apenas administre uma loja, tá? Eu vou deixar uma lista de lojas nesse caso, tá bom? Vamos criar. Quando a gente fala de relação de bancos de dados, a gente precisa ligar as 2 pontas. Pense como uma corda, uma linha, que você precisa ligar as 2 pontas. E como você faz isso? Se em usuário eu coloquei um campo relacionado à loja, em loja eu vou ter que criar um campo relacionado ao usuário, tá? Ou seja, ele vai ter que voltar. Eu vou abrir aqui o Paint rapidinho para explicar isso aqui mais ou menos para vocês. Então, ó, pensa como uma corda, certo? Então, o que acontece aqui? Eu preciso, se é uma relação, eu preciso ligar as 2 pontas, tá certo? Então, se aqui é loja, vou fazer uma coisa bem feia aqui só para vocês entenderem. Uma loja aqui é o usuário. Então, o usuário tem uma lista de lojas, certo? Ou uma loja única, que seja, tanto faz. Agora, a loja precisa ser vinculada também a um usuário, entendeu? Tem que ligar as 2 pontas. Porque essa aqui, ó, o usuário, ele tem loja, e a loja pertence a um usuário, pertence ou, né, esteja o usuário na lista. Coisa feia que eu fiz aqui, hein? Deixa eu fechar isso aqui. Então, espero que vocês tenham entendido isso aqui. A gente sempre precisa ligar as 2 pontas, tá?
Então agora a loja precisa ter uma lista de usuários. Então deixa eu ver como que a gente colocou aqui. Ó. Deixa eu achar a loja aqui. Aqui, a loja. Ó. Então, ó, loja, eu botei uma lista de administradores nesse caso aqui. Então eu vou criar aqui um campo. Aqui, ó. Eu vou botar aqui administradores. Tá? Por que administradores? Eu quero poder colocar mais de uma pessoa que possa administrar uma loja. Vamos supor que seja uma loja grande, né? Não estou falando nem de 2 lojas aqui. Se for 2 lojas, melhor ainda essa situação, mas eu vou botar numa mais específica aqui. A pessoa tem só uma loja, só que ela é grande. E talvez uma única pessoa não seja suficiente para administrar o site. Né? Para administrar, tirar os carros que foram vendidos, colocar novos carros. Então talvez uma pessoa só não seja suficiente. Então a gente quer que mais de uma pessoa possa administrar. Então a gente vai vir aqui, ó, usuários. Então administradores serão usuários e será uma lista de usuários, tá? Então será uma lista de administradores. Pode ter mais de um administrador. E vou criar. Pronto, agora eu amarrei as 2 pontas. Então administradores têm usuários e usuários têm lojas. Tá ok? Aqui, aliás, loja tem administradores e usuários têm lojas. Entendeu? Amarramos as 2 pontas. Vamos continuar aqui na nossa loja. Vamos aproveitar e fazer os outros campos aqui. Então, o que mais a loja tem que ter? Ela precisa ter um endereço, né? Então, endereço. Vou usar a mesma situação do usuário. Vou botar como texto, tá? O que mais? Precisa ter um nome e uma logo, né? Uma imagem. Então vamos lá. O nome da loja ser do tipo texto e a logo da loja, que será do tipo imagem. Pronto. Então agora a gente já tem a nossa tabela da loja. O que vai ter dentro da nossa loja? Vão ter carros, correto? Porém, para ter carros, precisa ter marcas dos carros e precisa ter os modelos dos carros para poder cadastrar os carros, correto? Então vamos lá, vamos criar uma tabela chamada marcas. Eu dei uma pesquisada aqui nos plugins para talvez, se eu achasse algum plugin que a gente conseguisse trazer de fora as marcas dos carros e os modelos que seja, né? Pronto, eu não encontrei nada para a gente fazer isso, tá? Senão eu notaria isso que ficaria mais simples de fazer. Mas, aliás, não encontrei nada, pelo menos que seja gratuito, tá? Então, como que vamos ter que trabalhar aqui? Aliás, cancela aqui. Aqui, ó, então vou criar aqui uma nova tabela chamada marcas, tá? Que será as marcas dos veículos. O que as marcas têm? As marcas têm nome, as marcas têm logo e as marcas vão ter modelo de carros, tá? Então vamos criar aqui nome da marca, no caso, logo será uma imagem e o que era outra? Modelos. Porém a gente não tem uma tabela chamada modelos, a gente vai ter que criar. Então vem aqui, ó, modelos, criar. Agora sim, voltamos para marcas e vou botar aqui, ó, modelos, tá? Que será do tipo modelos. É uma lista? Pensa comigo. Uma marca de carro, vamos supor Volkswagen, tem um único modelo ou tem vários modelos de carros? Vários? Beleza, então é múltiplos, né? É uma lista. Beleza, é uma lista de modelos. Agora, em modelos, vamos amarrar a outra ponta, tá? Ó, modelos precisa ter a relação com uma marca. Vamos começar aqui de cima. Aqui, ó. Vamos botar primeiro ó, em modelos. A gente está em modelos. Nome, modelo, motor e ano. Nome do modelo. No caso, vamos supor Volkswagen Gol. Gol é o nome do modelo.
né? Texto. O que mais tem aqui? Modelo. Modelo, no caso, o modelo o nome do modelo nesse caso, né? Tem o nome, que é Gol, que é o nome do modelo do carro, e agora vem o modelo. Qual é o modelo? GL, TSI, GTI. Esse seria o modelo, tá? Então também será do tipo texto, tá? Que mais? Motor. 1.0, 1.5, 1.3, 2.0. Também do tipo texto, tá? Que mais? O ano desse modelo. Ano. Botar do tipo texto ou número? Texto. Números a gente utiliza mais quando a gente vai fazer cálculos, tá? Em anos a gente não vai fazer cálculos, então vamos botar só como texto, tá bom? Então, ano. Aí agora, marca. Marca desse modelo. Então a gente vai fazer uma relação com marcas. Agora pensa comigo. Esse modelo, a gente está na tabela de modelos, né, criando, né? Esse modelo de carros, ele pode ter o Gol, vamos supor, vamos usar esse exemplo. Ele pode ter mais de uma marca ou uma marca só? Ele pode pertencer à Volkswagen e à Fiat? Não, ele pode pertencer somente à Volkswagen. Então, é único, não é múltiplo, tá? Então, aqui não é múltiplo. Então, a gente cria assim. Então, aqui a gente amarrou as duas pontas, ó. Marca tem uma lista de modelos e modelos tem uma marca, tá? O que mais a gente tem aqui? Carros. Então, vamos criar aqui, ó. Só que para a gente criar carros, a gente precisa ter uma tabela de carros. Então, vamos botar aqui, ó. Criar uma tabela aqui, ó. Carros. Criar. Vamos vir aqui nos modelos. Criar. Carros. Relacionar com carros. Agora pensa comigo de novo. Esse modelo existe. Ele é único? O carro que existe esse modelo? Existe só um Gol? Vamos dizer assim, ó. Gol 1.0, 16 válvulas, né? Enfim. Existe só um? Ele é um item único no mundo? Não. Ele vai ter vários, né? Então, vamos supor que uma loja tenha 3, 4 carros do mesmo modelo, do mesmo ano, né? Lá. Então, é uma lista, né? Então, é múltiplo, né? Criamos. E aí a gente fecha a tabela de modelos. Agora, a gente criou a tabela de carros. Então, a gente precisa fazer a relação agora com os modelos, porque a gente criou aqui, ó, a relação com carros. Agora, carros tem que fazer uma relação com modelos. Então, vamos vir aqui em carros, criar modelos. Aliás, modelo. Modelo. Agora, vamos de novo fazer aquele raciocínio, né? Este carro, a gente está na tabela de carros, tá? Quando a gente criou um carro, esse carro em específico, Volkswagen Gol, ele pode ter mais de um modelo? Não, ele não pode ter mais de um modelo. Se ele é GTS, ele é GTS, ele não pode ser GTS e GTI, por exemplo, né? Então ele é único. Então ele só tem um modelo. O que mais a gente tem aqui? Agora que a gente vai fazer, né, botar as informações do carro, né, quando for cadastrar o carro. Então, a quilometragem dele, né, quando os usuários cadastrarem, então a quilometragem, vamos botar como texto. Eu vou pular aqui, eu já vou mostrar isso aqui para vocês. O valor, vamos botar do tipo número, porque a gente pode, talvez,
trabalhar com esses números aqui para somar ou subtrair, né? Tipo, se a gente quer fazer um desconto, alguma coisa, então a gente pode trabalhar com esse número somando ou dividindo. Ou subtraindo, que seja, qualquer cálculo matemático. Então vamos botar número. Criar. O que mais a gente tem aqui? A gente tem uma relação com loja. Eu esqueci de colocar a corzinha aqui. Acho que é essa aqui. Então a gente tem uma relação com fotos e uma relação com loja. Por quê? Quem que vai criar esse carro aqui? Vai ser uma loja. Ela está cadastrando um carro no banco de dados. Um carro que ela tem disponível na loja dela. Então vamos criar aqui, ó. Criar loja. Relacionado à loja. Esse carro pode estar em mais de uma loja? Não tem como, né? O carro não pode, por mais que o usuário tenha mais de uma loja, não tem como esse carro estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele tem que estar em uma loja só, né? Então, criar aqui, sem múltiplo. E agora, lá na loja, vamos criar aqui. Eu acho que até isso aqui a gente não fez aqui, né? Aqui a gente... Ah, não, fez sim, tá aqui, ó. Então, a loja... 1, 2, 3, 4, 5 itens. 1, 2, 3, 4 itens. Ah, tá. Então, a gente esqueceu de fazer isso aqui. Então, a loja tem que ter uma lista de carros. Então, porque aquela loja do usuário, ele vai ter vários carros cadastrados lá, né? Então, vamos criar aqui, ó. Carros. Relaciona com carros. É uma lista, porque a loja pode ter vários carros, certo? Então, a loja pode ter uma lista de carros e os carros podem estar apenas em uma loja, ok? O que faltou aqui nos carros? Faltou as fotos. Só que para fazer a relação com fotos, a gente precisa criar uma tabela de fotos. Então, vou botar aqui, ó. Fotos dos carros. Opa. Fotos dos carros. E vou criar. Então, aqui nos carros, ó, o que eu vou fazer? Criar um novo campo. Vou chamar de fotos. Vão ser do tipo imagem? Não. Eles não serão do tipo imagens, tá? Fotos será do tipo foto dos carros. Esse carro pode ter mais de uma foto? Os usuários podem tirar fotos de vários ângulos, de dentro, de fora do carro? Podem, né? Inclusive devem, né? Para fazer um anúncio, né? Então é múltiplas fotos, tá? E vou criar. Agora em fotos, eu vou criar o seguinte, ó. Vai ter que ter uma foto, que é a imagem. Foto, que é uma imagem. Não é lista, é uma única imagem, tá? Cada foto vai criar um campo no banco de dados. A gente vai dizer se essa foto é a capa ou se não é, né? Porque quando carrega, a gente precisa de uma foto de capa para o carro, tá? Então a gente tem que escolher uma foto para ser a capa. Então capa vai ser do tipo sim ou não. Ela é capa sim ou não, tá? E cria. E vamos botar como padrão aqui como não, tá? E agora a gente vai relacionar com os carros, né? Os carros já tem a relação com as fotos e as fotos a gente vai relacionar com os carros. Então, carros. Vamos fazer uma relação com as fotos. Então, a gente está nas fotos, né? Essa foto pode pertencer a vários carros? Ou essa foto é de um carro específico? É de um carro específico, então não é uma lista. Beleza. Agora, a gente tem que vir aqui nos carros. Ó, eu falei que ia deixar isso aqui para depois, porque eu já tinha criado o Option Set. Eu queria explicar isso aqui para vocês. Você vai vir aqui ó, em Option Set. Aqui, ó. Clicar aqui. E eu criei aqui
uma lista de cores, ó. Eu vim aqui, ó, cliquei aqui, ó, cores, criei, né? Aí vai vir assim para vocês. E aí você vai pegar aqui, ó, e vai colocar as cores, tá vendo, ó? Então você pega aqui, ó, vai aqui e coloca, ó, branco, preto, prata e assim por diante, tá? Eu já vou excluir esse aqui porque eu já criei. Aqui, ó, já coloquei algumas cores pré-definidas. Por que vai ser nos option sets? Porque vão ser cores padrão, né? Você pode colocar as cores que você quiser aqui, que você imagina que tem de caros. Vou botar aqui a rosa, posso botar laranja, marrom, roxo, a cor que você quiser, tá? E aí, aqui no nosso data types, nos carros, a gente vai criar um campo aqui, ó, chamado cor, né? Que será a cor do carro, que vai se relacionar com cores aqui, ó, que é o nosso option set, ó. Tá aqui o nosso option set cores. Esse carro pode ter mais de uma cor? Pensa comigo, os carros no documento, né? Pensa no documento. Ele tem mais de uma cor? Não, né? Acho que não tem nenhum carro que vem no documento com mais de uma cor, né? Então, não é múltiplo, é só cor. E você cria. Quer colocar um padrão de cor? Acho que não, né? Poderia até botar o padrão branco, né? Não, vou deixar vazio. E a gente estruturou nosso banco de dados, né? A gente criou as lojas, criou foto de carro, criou modelo, criou marca e criou usuários, né? Então agora a gente estruturou todo o nosso banco de dados. Então, eu vou fechar isso aqui, salvar aqui. Então nosso banco de dados está todo estruturado. Fique muito atento à questão de fechar as duas pontas das relações, tá? Isso é muito importante, tá bom? E então agora a gente pode partir para começar os cadastros, tá? Quando os nossos usuários vão fazer os cadastros dos carros deles lá nas lojas deles. Mas isso já é assunto para uma próxima aula, tá? Então eu já vou pedir, né? Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que vão vir aí. Deixa aquele like para ajudar a gente, para o YouTube entender, né, que esse conteúdo é interessante e é relevante para espalhar para mais pessoas e para ajudar mais pessoas. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários e também pode deixar ali se, né, tiver achando legal ou não, né? Deixa seu comentário o que você está achando, tá bom? Se tem alguma coisa diferente que você quer ver, tá? Pode deixar aí nos comentários. Então é isso, galera. Agradeço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!